Como Félix morreu? Félix foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele foi o titular da seleção que conquistou o tricampeonato mundial em 1970 no México, com uma campanha memorável. Félix Miele Venerando nasceu em São Paulo, no dia 24 de dezembro de 1937. Ele era o segundo filho do casal Atalib e Margarida, um casal com descendência italiana. Félix passou sua infância morando no bairro da Moca, em São Paulo. O bairro era moradia para boa parte dos imigrantes italianos que chegavam ao Brasil em busca de trabalho. Será neste bairro que Félix vai começar a realizar suas primeiras defesas, nas ruas e nos campos de várzeas do bairro. Com enorme talento, ele começou a jogar ainda criança nas categorias de base do Nacional, clube da capital paulista. Com apenas 15 anos de idade, se profissionalizou no Juventus da Moca, e foi reserva do lendário goleiro Oberdan Catani. Porém Félix não permaneceu muito tempo no Juventus. Ele precisou realizar uma cirurgia de hérnia, e a falta de interesse do Juventus em pagar pela cirurgia, fez com que o goleiro fosse trabalhar na empresa Nas Máquinas Piratininga, que pagaria pela cirurgia. Lá além de trabalhar, ele também jogava pelo time da empresa disputando o campeonato amador de várzea. Jogando pelo Máquinas Piratininga, Félix é convidado por um funcionário da Portuguesa de Desportos, que trabalhava na empresa, para realizar um teste na Lusa. Logo no primeiro treino, Félix já despertou a atenção do treinador Délio Neves, que gostou muito das aptidões do goleiro. Em 1955, ele é finalmente contratado pela Portuguesa, mas só estreou no ano seguinte, em um torneio internacional. Como o titular da Luz era o goleiro Cabeção, e não havia condição de tirá-lo da titularidade, Félix foi emprestado para o Nacional, mas voltou à Portuguesa em 1960, onde se firmou como titular absoluto até 1963. Foi jogando pela Portuguesa, que Félix disputou sua primeira partida pela seleção brasileira em 22 de novembro de 1965. Naquele ano, ele estreou em um amistoso contra a Hungria, no Pacaembu, vencido pelo Brasil por 5-3. Ele disputou 4 partidas pela seleção enquanto jogava pela Lusa, mas foi após sua transferência para o Fluminense, em 1968, que ele se firmou como titular absoluto do gol da seleção brasileira. Em 1968, Félix foi contratado pelo Fluminense, para substituir o lendário Carlos Castilho, que havia se aposentado no ano anterior. Sua estreia pelo Fluminense foi no dia 14 de julho de 1968, em um amistoso contra o Flamengo, no Maracanã. O jogo terminou empatado em 1-1, para o tricolor. Félix teve uma boa atuação e logo caiu nas graças da torcida. No Fluminense, ele se destacou pela sua agilidade, reflexo e elasticidade, compensando sua baixa estatura para a posição que era de 1,76 metros de altura. Félix era um goleiro seguro e confiante, que transmitia tranquilidade aos seus companheiros de defesa. Suas boas atuações o levaram a ser convocado pelo técnico Zagallo para a Copa do Mundo de 1970, mas enfrentou muitas críticas e desconfianças por parte da imprensa e da torcida. Félix disputou os 6 jogos do Brasil na Copa, e sofreu 7 gols. Apesar de ter feito grandes defesas, ele também cometeu alguns erros, que lhe renderam críticas da imprensa e da torcida. O mais famoso foi no jogo contra a Tchecoslováquia, na primeira fase, quando ele saiu mal do gol e deixou Petraz marcar para os adversários. No entanto, Félix também teve momentos de brilho na Copa. Um deles foi na semifinal contra o Uruguai, quando ele defendeu um chute a queima-roupa de Kubila. Outro foi na final contra a Itália, quando ele fez uma grande defesa em um cabeceio de Boninsegna. O Brasil venceu a Itália por 4-1 e se sagrou tricampeão mundial. Félix entrou para a história como o primeiro goleiro do Fluminense a conquistar uma Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, Félix voltou ao Fluminense e continuou sendo um dos destaques da equipe. Em 1970, ele conquistou o título mais importante da sua trajetória no clube, a Taça de Prata, que era equivalente ao Campeonato Brasileiro de Futebol.
Será nesse período que Félix fará parte de uma das equipes mais bem montadas e perigosas que já surgiram no futebol brasileiro. O lendário time conhecido como Máquina Tricolor. O período áureo da Máquina Tricolor começou a ganhar forma na segunda metade da década de 1970. Entre os jogadores mais destacados desse time estavam nomes como Rivelino, Paulo César Caju, Dirceu, Piazza e Carlos Alberto Torres. Sob o comando do técnico Mário Travaglini, esse grupo de craques se uniu para formar um time que não só ganhava, mas encantava os torcedores com seu futebol vistoso e ofensivo. O auge da Máquina Tricolor foi alcançado em 1976, quando o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca de maneira invicta. Esse feito é lembrado como um dos momentos mais gloriosos da história do clube. A equipe tricolor apresentava uma fluidez no toque de bola, movimentação inteligente e uma capacidade ímpar de articular jogadas decisivas. Quando o lendário time já estava por se desfazer, Félix foi um dos primeiros a deixar o Fluminense. Ele decidiu encerrar sua carreira em 1976, após uma calcificação no ombro. Félix encerrou a sua carreira no Fluminense com 305 jogos e nenhum gol marcado. Ele é o terceiro goleiro que mais atuou pelo clube, atrás apenas de Castilho e Ricardo Berna. Ele também foi o goleiro que mais conquistou títulos pelo Fluminense, 10 no total. Com sua aposentadoria dos gramados, Félix ingressou na equipe técnica do Fluminense como treinador de goleiros. Em 1982 tentou a carreira de técnico de futebol pelo Avaí, clube catarinense, porém os resultados não apareceram, e ele preferiu deixar o futebol profissional de vez. Ele foi trabalhar numa empresa de sua família como diretor comercial. Em 2007, foi brevemente diretor técnico da Inter de Limeira, time paulista que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2007. Uma de suas últimas atividades antes de falecer foi coordenando uma escolinha de futebol comunitário, voltada para as crianças carentes. Em seus últimos dias de vida, Félix vivia em São Paulo, junto de sua família, porém sua saúde começou a apresentar pioras, devido à idade. Ele sofria de enfisema pulmonar e foi internado no Hospital Vitória, em São Paulo, onde ficou internado por 6 dias. Ele precisou ser submetido a uma traqueostomia, mas depois de sofrer várias paradas cardíacas, ele não resistiu e veio a falecer, às 7 horas da manhã do dia 24 de agosto de 2012. Ele estava com 74 anos. No seu enterro vários jogadores estiveram presentes para prestar as últimas homenagens ao ex-goleiro. Entre os jogadores estavam os tricampeões do México, Paulo César Caju e Zé Maria, os pentacampeões em 2002, Cafu e Vampeta. Além deles, amigos e familiares estiveram no enterro. O corpo de Félix foi enterrado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Félix foi um exemplo de profissionalismo, dedicação e amor ao futebol. Ele deixou um legado para as futuras gerações de goleiros e torcedores. Ele foi um ídolo nacional e um herói tricampeão. E foi assim que Félix morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.